Muito boa tarde, meu nome é Ariel Fontinelli. Estamos iniciando mais uma entrevista aqui no Instagram do portal O Poder. O tema da conversa de hoje é isolamento social e as consequências para a saúde mental. Com isso, eu irei conversar com o professor e sociólogo Helder Monteiro para falar deste assunto tão oportuno, onde muitas pessoas têm ansiedade, sofrem por causa da depressão e não sabem. E as que sabem, elas têm total ciência de quanto isso é nocivo para a sua saúde mental. Então, em instantes, o professor Helder Monteiro irá ingressar nessa live e aí nós iremos iniciar a conversa. Lembrando que essa entrevista irá ficar salva para você assistir depois. Caso queira postar nas suas redes sociais, você pode marcar o portal O Poder. No final da entrevista, você pode mandar as suas perguntas que o nosso convidado irá responder. O professor Helder já está online e agora nós iremos iniciar a... Opa, boa tarde, professor. Grande professor Helder. Boa tarde, Ariel. Boa tarde a todas que estão aí, todos, né? É isso mesmo. Professor, seja muito bem-vindo ao Instagram do Portal O Poder. Nós fazemos uma série de entrevistas, sempre focando em temas no âmbito social, econômico e político. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, muitas pessoas têm curiosidade em saber, e hoje nós vamos dar um viés mais sociológico em relação a isso. Então, para começar, eu acho importante o senhor se apresentar, fazer uma apresentação, né, falar da sua formação. O senhor está ao vivo agora. Tá certo. Eu primeiro agradecer mesmo pela oportunidade da discussão, do debate, né? Sempre muito importante ter muitos olhares sobre um determinado tema. Bom, eu sou Helder Monteiro, né? Eu sou sociólogo, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, campus Manaus Centro. Ministro aulas para o nível médio, para o nível superior, para pós-graduação, e tenho mestrado em Sociologia pela Federal do Amazonas, fiz um intercâmbio na UFSCar, na Federal de São Carlos, aliás, muito boa, universidade inclusive, e dediquei uma parte da minha vida, Ariel, eu acho que eu até comentei alguma vez isso aí, né, para discutir sociologia, antropologia da religião, né, então acabei me especializando nesse tema, pentecostalismo, espiritismo, e depois eu comecei a adentrar um pouco mais nos debates relacionados à educação, né, e hoje eu oriento trabalhos, eu faço leituras, eu ministro aulas nessa aula de Sociologia da Educação, tá bom? Então é um pouco... para ser um pouco mais objetivo e resumido essa minha trajetória. É isso mesmo, professor. Hoje a gente vai falar sobre um tema, como eu falei, muito que desperta a curiosidade nas pessoas. Muitas pessoas sofrem com isso, algumas não falam, outras já são bem explícitas na sua explicação e de se apresentar em relação a isso. E aí eu queria falar em relação à pandemia, porque nós acabamos de fazer um ano, né? Agora em março nós fizemos um ano de pandemia, especialmente aqui no Brasil. E desde lá, professor, nós vivenciamos uma batalha, uma luta diária para salvar vidas. O uso de máscara e a aplicação de álcool em gel se tornaram hábitos comuns para as pessoas, como se fosse beber água e se alimentar. E eu queria saber do senhor como que a Covid ela abalou os pilares das relações humanas. Como é que ela fez isso e como que o mundo vai ser após a pandemia sobre essa questão das relações? É um tema realmente pós-Covid, o momento do Covid, a gente tem uma série de debates acerca disso, muitos autores estão se debruçando, tem até um autor que deve estar aqui por cima, né? Boaventura de Souza Santos, aqui, né, os livros dele, né, que tem dedicado até uma leitura sobre isso, bem legal, bem interessante, mas é interessante de perceber, assim, eu tenho conversado, dialogado, debatido
Estou até produzindo um texto, Ariel, sobre isso, que é assim, primeiro que houve uma quebra de rotina nas nossas relações. Né? Nós que estávamos acostumados a ir, né, nos relacionar com pessoas na escola, nas atividades da família, né? Aquele Natal que às vezes para alguns são muito chatos, é onde o momento em que a tia, o tio vai perguntar como é que se você está casado, se tem filho e tudo mais, né? Isso que alguns reclamavam, agora estão sentindo falta, né? Que houve uma quebra da rotina e atividades relacionadas ao trabalho, relacionadas à atividade física, né? Era um futsal, era um futebol, era um vôlei, né, que você praticava. Para muitos, né, que gostam, que ingerem bebida alcoólica, é o momento de ir para um bar, né, de conversar com um amigo, de, enfim, extravasar. E isso tudo, ele praticamente foi por água abaixo em 2020, né, e tem tido repercussões em 2021. Eu diria um pouco mais, né, tem uma questão que talvez seja mais doloroso para a gente, né, que é a questão de um rito social, que é fundamental para mim, para você, para os colegas que estão assistindo, que vão assistir, que é a questão do funeral, né? O funeral, ele é muito importante para a gente porque é o momento da despedida de um ente querido, de um amor da vida, né? De um avô, de uma avó, de uma mãe, de um pai, de um irmão, né? E que a pandemia nos levou a essa possibilidade, quebrou esse rito também, né? Você deve lembrar que até hoje, na verdade, quem falece ou com suspeita ou sob condição da Covid, não pode passar por todo aquele processo, né, do funeral, né, de você ir lá, de as pessoas irem lá, enfim, o funeral é um rito social que nós respeitamos muito, eu, vocês, né? Então, isso também se foi, né? Então houve uma quebra. A questão é que nós nos isolamos, nós tivemos que nos isolar para tentar garantir a nossa própria vida. Então, toda essa nossa rotina social que nós estávamos acostumados e que nós havíamos naturalizado, isso quebrou. E isso demanda uma reformulação interna. Essa reformulação interna ela pode demorar pouco ou muito tempo e a depender de quem está sendo o objeto dessa questão, né? Eu diria assim, que o que nós poderíamos esperar, Ariel, desse processo todo? Olha, muita coisa está modificando, né? Primeiro que talvez o que mais nós sentimos agora tem a ver com o momento das comunicações. Nós estamos muito mais remotos, né? Houve eu diria assim, não como uma revolução, mas assim, nós recebemos um tapa, né? Um terapêutico, assim, né? Acordamos, olha que tínhamos aqui uma série de ferramentas de comunicação que nós não usávamos e que agora, como essa aqui, né, Ariel, estamos usando agora, né? Em outros momentos, certamente, eu estaria aperreado aqui no trânsito, né, indo lá com o Ariel, no local onde ele quisesse fazer uma entrevista. Agora não, né? Quer dizer, eu peguei, coloquei uma camisa que eu achei que o Ariel pudesse gostar, mas ele não gostou de brincadeira. E que vocês também, eu achei legal, então vou colocar uma camisa aqui e tudo mais e me arrumar para poder participar da live aqui em casa, né? Então essa ideia de tempo, de espaço, também foi muito embora e de certo modo, eu vou dialogar, para finalizar essa primeira parte aqui, né? Dialogar com a fala de uma historiadora, Lilia Schwartz, que ela problematizou, na verdade ela sugeriu o fato de que a pandemia, ela realmente agora, ela nos coloca no século XXI, né? Ela vai fomentar que com boa parte dessa passagem de século, né, elas acontecem com geralmente alguma guerra, uma tragédia, alguma coisa assim. E ela citou, por exemplo, que nossa passagem para o século XX foi, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, que deu um tapa, assim, né, todas as nossas doutrinas filosóficas, sociológicas, históricas, uma parte dela caiu por terra na Segunda Guerra Mundial, né? A ideia de humanidade, né, que a ciência vai nos salvar, que o progresso, não é isso, né? Aí vocês viram o que aconteceu aí usando a ciência para matar pessoas, né? A Einstein olhando para os aviões, o Einstein olhando, né, o seu princípio da bomba atômica sendo usado para jogar na cabeça das pessoas, né? Enfim, então isso nos colocou no século XX. E a pandemia, aparentemente, pelo que dá a entender, ela está nos colocando no século XXI, ou novos parâmetros, né? Uma parte das questões que nós acreditávamos está caindo, né? E nos colocando nossos novos parâmetros para lidar com as pessoas, com os seres humanos. É um pouco disso. Com certeza. E é claro, né, muitos se falam que a pandemia ela é um marco na história moderna do mundo, né? O mundo era uma coisa antes da pandemia
e ele vai ser outro, após. E aí eu já queria entrar, no assunto, que é o assunto principal, que é sobre a questão da depressão, questão da ansiedade. E aí eu peguei alguns dados da OMS. A OMS falou que o número de pessoas com depressão aumentaram muito na última década. 5% da população do mundo sofre com depressão. E o Brasil, ele é o país que mais sofre depressão no continente latino-americano. Ele lidera esse ranking. E se a gente passar para ansiedade, 10% dos brasileiros sofrem de ansiedade. E se a gente dar um pulo e focar agora na pandemia, os números aumentaram. Segundo a OMS, por que aumentou? Por conta que a pandemia ela atacou várias esferas da sociedade. E o ataque ao campo financeiro prejudicou muito. E com isso, esses números aumentaram. Muitas pessoas perderam emprego, muitas empresas entraram em falência, né? E, além disso, a OMS citou 2 fatores que são fundamentais para o aumento desses casos, que foram o medo e a incerteza. Então, segundo a OMS, tanto o medo quanto a incerteza, elas são catalisadores fundamentais para os sintomas, tanto ansiosos e depressivos. E aí eu queria saber do senhor, né, levando em conta o processo, nós estamos atualmente no processo de vacinação. Levando em conta o processo de vacinação, as novas descobertas das novas variantes da Covid e o futuro incerto, o futuro indefinido, como é que se o senhor consegue prever a pandemia ao longo desses anos? Será que esses números eles vão seguir uma progressão e vão aumentar ano após ano? Então, eu tenho acompanhado um pouco dessa discussão também, né? Qual é o fim da pandemia, né? E tem algumas vertentes, assim, alguns mais otimistas, outros mais pessimistas, né? Até uma leitura um pouco mais pessimista de que, na verdade, a pandemia vai ficar, né, da maneira com que está, da maneira com que nós lidamos com o processo da pandemia, abre, fecha. Há uma possibilidade de a gente ficar um período longo, né, nesse processo de ciclos, né, do vírus, né? Ele se renova, vai e volta, se renova, né? E, claro, isso é uma visão bastante pessimista, né? Num olhar mais positivo, a possibilidade da vacina resolver ou a contribuir para minimizar muito, né, o que nós estamos vivendo agora, né, as mortes. Mas assim, a morte geralmente é algo que nós lidamos, né, cotidianamente. As pessoas, enfim, a morte é eu diria, né, os filósofos falavam que a morte é a nossa única certeza, né? Nós somos seres para a morte, nós estamos caminhando para ela, né? E isso nos apavora bastante. E então, certamente a pandemia, o próprio vírus, Ariel, nos colocou diante da morte, né? Nos colocou, e até um debate mais filosófico isso mesmo, né? Eu não quero entrar muito na seara dos filósofos, certamente eles teriam muito mais a falar que eu, mas assim, do ponto de vista sociológico, como é que isso pode, né, gerar repercussões entre os indivíduos, né? E, por exemplo, você vai perceber determinadas fases que nós passamos, que são fases assim de muitos conflitos, né? E aí, Ariel, é o que eu vou falar o seguinte: eu trabalho com um público, por exemplo, eu trabalho mais com um público que é um público que está vivendo muitas incertezas, né? Então, primeiro que já é um público, né, um público jovem, né, que antes mesmo da pandemia era um público que a nível mundial, a nível de Brasil, já comete muito suicídio. Suicídio, infelizmente, é quase que um processo que influencia muita gente, que toca em muita gente, né? Muito jovem, né? Então, antes da pandemia, esse dado já era um dado bastante preocupante. Não à toa, vocês vão perceber que era um tabu falar de suicídio de forma aberta, né, nos meios de comunicação, e que depois que percebeu, bom, isso não está resolvendo muita coisa, porque a gente não fala, mas os números estão crescendo cada vez mais, né? Isso. Né? Então, assim, as pessoas... eu lembro aqui de uma situação ali na Ponte do Rio Negro, né, que tem grupos, inclusive grupos religiosos, que ficavam ali vigiando na ponte, porque as pessoas, vez ou outra, iam lá para se jogar, né? Então os números já estavam altos. Com a pandemia,
eu diria assim, sabe aquela coisa assim de... eu vou dialogar aqui com os dados que eu recebi dos estudantes, né? Os estudantes, eles tiveram que lidar consigo mesmo, eles tiveram que olhar para o espelho e lidar com todos os demônios que estavam escondidos e que, de certo modo, a nossa relação social esconde, né? Então, por exemplo, eu estou com um conflito, sei lá, eu estou com um conflito que eu tive com meu pai, né? E esse conflito eu vou resolver numa mesa de bar, tomar uma cerveja, dialogar com o Ariel, brincar com ele, brincar com os colegas e tudo mais. E a gente vai deixando passar, vai empurrando com a barriga, no outro dia vai para o trabalho, lá no trabalho tem os seus problemas para resolver. E, enfim, quando isso dá um start, né, então um processo de quebra da rotina, você olha para o espelho, você olha para o elder que tem um problema lá com o pai, né? E você vai ter que lidar com esse elder aqui, esse elder de carne e osso, né, que não está tendo outro tipo de rotina para tentar lidar com isso. Então, assim, essa questão que você colocou em relação ao medo, né, tá evidente para a gente, a pandemia nos colocou diante da morte, né? E aí os colegas que têm algum tipo de receio da morte, certamente se perceberam, tiveram que lidar com isso, né, de uma forma muito trágica, porque você vai encontrar pessoas falecendo ao seu lado, amigos, colegas de trabalho, e você vai ter que encarar isso, né, tentar encarar da melhor maneira possível. Mas muito mais que isso, Ariel, a ansiedade, né, o processo de ansiedade é um processo que tem sido muito discutido, principalmente nessa faixa etária, e aí tem uma série de debates, que é aquela questão, né, das gerações, né, e já era algo muito evidente antes disso mesmo. Por exemplo, você vai pegar agora, Ariel, o pessoal dos terceiros anos, né? O pessoal dos terceiros anos está no processo de uma transição de vida, né? Cara, o que eu vou ser daqui a pouco? Né? Porque eu estou finalizando a minha vida escolar comum, né? Eu já não tenho, o Estado não me obriga mais a ir para um ambiente da sala de aula no que vem, e eu tenho que conseguir o espaço. Para muitos, como foi colocado aí, discutindo a questão das desigualdades sociais, para muitos estudantes vai ser a única chance. Depois é mercado de trabalho e pronto, né? E se conseguir mercado de trabalho, né? Então, eu fico muito receoso desse processo, e os dados que você apresenta, né, e que tem sido apresentado cotidianamente, eles são preocupantes, né? E aí, Ariel, eu acho que aí demanda políticas públicas mesmo. Por exemplo, aí nós estamos com um grande problema. O estado do Amazonas, em Manaus, nós tínhamos aqui, Ariel, o hospital, que era o hospital Eduardo Ribeiro, era o Getúlio Vargas. Nós tínhamos aqui uma policlínica, né? Aqui Isso. Ariel, eles estão fechando. Era um dos únicos locais onde, por exemplo, se eu tenho crise de ansiedade, eu vou ao médico, ele me encaminha para lá e um especialista vai me atender, né? Era o local, por exemplo, Ariel, que uma pessoa que eu acompanhei durante muito tempo ia e tive a infelicidade de acontecer a tragédia, né? Que era o caso da nossa colega lá de eletrotécnica, né? Era onde ela era atendida, né? E o Estado está fechando, né? Está dizendo que, olha, né, nós temos outras coisas, outras prioridades, e entendendo, olha só, o número de pessoas com ansiedade, com depressão e com nível de suicídio aumentando, e nós, como sociedade, fechando os locais onde essas pessoas são encaminhadas, né? Então, assim, parece que pensando a nível local, a gente está entrando num processo de tragédia maior ainda. Porque um ponto importante, certamente a pandemia teve um grande impacto na psique das pessoas, né? E vai continuar esse impacto, né? Porque quando nós voltarmos, né, para aquilo que seria o normal, né, certamente nós vamos entrar numa sala de aula com 2, 3 pessoas que faleceram. Certamente a gente vai para uma atividade familiar com 2, 3, 4 pessoas que faleceram, nossos avós. Então, assim, isso demanda um longo período de atividade de políticas públicas com essas pessoas. E aí é o ponto que eu estou defendendo, que é o seguinte: o que nós estamos vivendo agora é um grande luto. É um grande luto, né? E como é discutido na filosofia, na psicanálise, o luto tem um processo. Tem um processo que você nega, as coisas não estão indo, até chegar um processo que você
aceita aquela morte, aquela partida, e você resolve trabalhar com ela, né? Então, o que está acontecendo... Por que eu estou chamando de grande luto, Ariel? Porque as pessoas estão indo todos os dias, assim. Eu até fico constrangido, eu tenho dificuldade, agora eu fico constrangido. Até um dia desse meu filho fez aniversário, eu já não sabia, Ariel, o que eu colocava, colegas, assim, no meu Instagram, no meu Facebook, se eu comemorava ou se eu não comemorava. Eu comemorei aqui, coloquei lá e falei, olha, fazer aniversário num período como esse é um privilégio, e comemorá-lo mais ainda, né? Então é um pouco, sabe, essas contradições que a gente está vivendo agora. E só para completar essa informação, né, teve um colunista do New York Times que no ano novo, né, 2020 para 2021, ele escreveu uma coluna falando: nós não conseguimos celebrar a vida, né? Porque geralmente o ano novo era um feriado, uma data de celebração para você mandar energias positivas. Só que muitas pessoas, elas não conseguiram sentir. Muitas pessoas estão vendo 2021 como um 2020 parte 2, né? É uma continuação. E sobre essa relação do Hospital Getúlio Vargas, eu queria até abrir aqui um parêntese para falar sobre isso. E essa questão do fechamento é como se o Estado ignorasse, fizesse vista grossa com essas pessoas que sofrem de ansiedade e depressão, né? Muitas pessoas falam que a depressão é a doença do século, né? Então, é preocupante essa questão do fechamento. E sobre os dados, eu queria até jogar mais um dado aqui no nosso debate. Uma empresa de tecnologia britânica chamada Bloomberg, ela soltou um artigo, né, bem pessimista. A gente falou de otimistas, dados pessimistas. Esse dado aqui foi bastante pessimista. Ela fala que, de acordo com o ritmo atual da fase de vacinação, a pandemia vai durar até 7 anos. Então, assim, é um dado preocupante. A gente lidar aqui, que a gente está se adaptando a novas formas, né? Você falou aqui a questão da comunicação. Essa entrevista aqui é uma adaptação, né, do que vai ser por bastante tempo. E essa empresa de pesquisa ainda completou: para que a pandemia acabe no mundo, 75% da população tem que estar vacinada. E de acordo com o ritmo atual da vacinação, esse processo vai ser longo e vai durar durante 7 anos. Então, a gente vai ter que, segundo, né, essa pesquisa, a gente vai levar um bom tempo para lidar com isso, né, essa questão da adaptação, do isolamento, do distanciamento, né, professor? Sim, a gente tem percebido isso, assim, e eu acho até assim, eu sou da seguinte linha de leitura, sabe? Olha a Michelle, grande abraço, Michelle. A linha de pensamento segundo a qual é melhor extrapolar mesmo o pessimismo para depois lidar com as coisas de forma otimista, né? Ou se de repente não der essa previsão não der certo, pelo menos a gente tem já uma gordura para viver, né? As coisas boas. Mas assim, como foi comentado, assim, essas coisas demoram, né? Eu acho que nós já tivemos uma primeira, diria talvez, decepção, porque o pessoal que deve estar assistindo, e que se for do IFAM ou enfim, outra instituição, deve lembrar assim que nós entramos lá, fazendo o ano agora, aí o pessoal colocou assim: olha, a gente vai parar aí por uns 15 dias, né? Aliás, Ariel, isso foi assim relatado direto, por muitos gente colocaram. E me falaram e me enganaram que nós passaríamos 15 dias, né? 20 dias. E esses 20 dias, esses prolongaram por 1 ano, né? Agora 1 ano fazendo basicamente, né? E então, tocar nessa questão, então, assim, de prolongar, que certamente vai se prolongar, né? Pelo menos as consequências da pandemia, elas estarão por um longo tempo com a gente, né? E aí a questão, por exemplo, que eu gosto de tocar, que é a seguinte: não é só o não ir para o local, né? Quer dizer, eu não fui só para o trabalho, eu não só deixei de ir para lá, eu não só deixei de comemorar o meu aniversário, eu não só deixei de estar com a minha mãe durante um período longo, doloroso, cansativo, eu não só fiquei longe das pessoas que eu amo, né? Eu perdi, elas se foram, entende? Isso não se resolve do dia para a noite, né? Então, assim, como é que você vai encarar isso,
né? Tem pessoas que vão encarar de uma forma razoável, vão saber lidar com esse procedimento. Mas, pelos dados que nós temos, muitos não vão poder lidar sozinhos com essa situação. E aí é que está a questão, né? Essa questão do fechamento de um espaço que é fundamental para a gente, né? E falando de saúde mental, né? Para colocar só um detalhe, Ariel, houve uma tentativa de fechamento, assim, oficial, né? Só para vocês estão assistindo para ver como é que foi a tática. Aí houve muita pressão para não fechar. O que nós soubemos agora? Ah, beleza, então o Estado falou que não vai fechar, tudo bem. Aí o que eles estão fazendo? Eles estão internamente transferindo o profissional Ariel, que atendia lá, para outro local. Aí pega o Helder, transfere para outro local. Ou seja, eles estão esvaziando, né? Para não dizer que fechou, entende? Não vai fechar, né? Porque daqui a pouco eu vou atrás e não vou conseguir lá. E aí, vai depender de recursos e das minhas condições para poder ter acesso a alguém, a um profissional que possa me atender, que possa me dar uma orientação em relação à minha condição de saúde mental, né? Então, e esse período, né? Olha só, nesse período de longo prazo que a gente que está sendo previsto aí. Do ponto de vista, assim, Ariel, eu sou pessimista em relação às coisas, né? Eu tendo a ver isso, até a literatura mesmo que eu utilizo, mas eu sou muito otimista em relação à vida. Eu acho que esse é um ponto que para mim é fundamental, né? Por exemplo, já pensou se eu fosse um pessimista ao extremo, certamente eu não estaria envolvido nem na educação, porque para que serviria a educação para mim? Se não vai ter futuro isso, entende? Eu não seria um educador, não seria professor, eu não me dedicaria a ir para a sala de aula, não prepararia minhas aulas, né? Enfim, as minhas excelentes aulas, aliás, Ariel. Né? Olha a Sinara aí, um grande abraço, Sinara. Né? Então, não faria isso, né? Mas assim, apesar disso, a gente precisa ter um olhar que otimista em relação à nossa vida, à nossa condição de vida, à nossa possibilidade de superar isso. E aí tem muita coisa, assim, sabe? Tem muita coisa. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é uma superação do período anterior, é uma possibilidade de comunicação. Agora há pouco eu estava numa reunião com colegas que estavam aqui em Manaus, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Quer dizer, isso seria impossível, essa quebra da questão do espaço, ela possibilita esse diálogo que a gente está tendo agora, né? E assim, as informações relacionadas ao âmbito do trabalho, o desenvolvimento de tecnologias estão muito avançados agora, né? Você não vai pegar uma tecnologia da informação que tinha antes da pandemia e perceber que ele não está da mesma forma agora. Pelo contrário, mudou muita coisa. Novas ferramentas, coisas relacionadas à interação, coisas que, por exemplo, quando eu entrava numa sala de aula a partir de um determinado meio de comunicação, e aí eu ficava assim, com limitações para lidar lá no ambiente da sala de aula. Ficava nisso aqui, né? Agora não, agora eu entro na sala de aula, jogo um link lá, a galera entra lá, responde, eu já vejo lá, já vou colocando feedback, né? Mas assim, então assim, são coisas positivas, nós não podemos negar. Certamente essa geração ela vai ser impactada por esse processo. Talvez as novas gerações, os filhos do Ariel, o meu filho, né, os filhos dos colegas que estão assistindo, não saibam posteriormente como foi isso, né? E nós estaremos vivos, certamente, para contar o que aconteceu. Professor, eu queria até pegar esse gancho, né, envolver a educação, que o senhor é professor. Eu queria saber da sua experiência pessoal. Como é que foi essa sua adaptação com o sistema EAD? Houve muitos alunos que ficaram desanimados, que não conseguiram aprender da melhor forma, houve desistência. Como é que foi esse processo de adaptação do EAD, professor? Ariel, eu tenho acompanhado percebido, na verdade, né? Porque, enfim, eu costumo falar assim, que é difícil descolar eu, nesse momento, de toda essa literatura aqui atrás, né? Dos livros, do que eu li. Então, assim, é sociológico olhar. Então, o que eu percebi? Percebi, assim, a nível de Manaus, a gente, embora os estudantes... Não foi fácil, claro, para os estudantes, os relatos que eles apresentaram foram relatos extremamente dolorosos, né, porque, como comentei agora há pouco, houve uma quebra da rotina, muitos planos de formatura, né? A formatura é um rito importantíssimo para quem está saindo do nível médio, né? Está indo para um outro momento da vida. Quer dizer, você vai ali e traça o limite entre uma coisa ou outra.
E agora nós não tivemos o limite entre uma coisa e outra. É uma passagem. Exatamente. Você passa uma fase ali, aquilo limita, né? Dá o limite ali entre uma coisa e outra. Não aconteceu isso. Não houve um momento assim, olha, é isto aqui, pronto, agora estou noutra fase, né? Isso não aconteceu, né? Então, isso não foi legal, né? Atividades como, por exemplo, a Semana Cultural, ou mesmo em outras escolas, que certamente os colegas devem estar assistindo, eu acompanho outras escolas do nível do estado, atividades de dança, né? Jogos nas escolas, brincadeiras entre os próprios estudantes, né? Aquele momento de extravasar, de sair, estou saindo do nível médio, ou passei de ano. Isso não aconteceu coletivamente, né? No mesmo sentido que nós vivíamos há um tempo atrás. Então, eu olhando para a sala de aula e vendo, por exemplo, os estudantes chegarem com essas decepções, não foi algo... Eu tive que me aguentar muito para isso, né? Mas assim, além dessa dificuldade, para mim, Ariel, eu tive muita dificuldade de inicialmente entrar numa sala de aula, por exemplo, né? Eu desconhecia... Eu posso citar aqui os apps? Pode citar, professor. Então, eu desconhecia Zoom, eu desconhecia Meet, eu não sabia como usá-los, né? E de repente eu fui jogado nisso, fui jogado mesmo, né, para aprender. Ainda bem que nesse caso nós tivemos um amparo da instituição, né? Nós tivemos cursos que nos prepararam, faz isso, faz aquilo, passo a passo. Foi muito importante. Eu dedicadamente atentei para as aulas, cada uma das aulas, e aprendi a lidar mais ou menos com essas ferramentas. Me ajudou muito, muito mesmo, né? Mas é preciso de um espaço de formação, né, no meu caso, como professor, e dos demais professores. Obviamente que para mim talvez fosse até um pouco mais fácil, porque são ferramentas de comunicação que eu estava ali usando cotidianamente. Muitos professores não estavam, né? Muitos professores até não sabiam se comunicar por WhatsApp, né? Eu já tinha esse contato, então para mim, pelo que deu a entender, foi um pouco mais fácil, né? Diferente de outros professores. Então, foi um estranhamento meu com a ferramenta. Primeira vez que eu entrei na sala de aula, pós-recesso desse período todo, foi no caso no mês de agosto, eu vim para a sala de aula, e aí, por exemplo, uma coisa assim que eu não sabia como é que é isso, né, cara? Porque não tem mais lousa, né? O que eu faço, né? Eu tenho um conteúdo aqui, mas eu vou ficar aqui, sei lá, um tempão falando de um conteúdo, né? Vai ficar muito chata a aula, a gente vai tentando modelar, vai tentando... não é fácil. Eu realmente, eu diria assim para você que eu me senti muito estranho no ambiente da sala. Eu não sabia o que realmente fazer inicialmente. Para finalizar esse ponto, Ariel, também é outra coisa, né? Tipo, eu, professor, eu estava entrando na sala, teve um dia que eu entrei na sala de aula, cara, que foi difícil. Foi no dia do meu aniversário, Ariel, eu estava muito feliz quando amanheceu, mas depois eu recebi a informação que um amigo muito próximo, que nós tínhamos planejado de nos encontrar depois de muito tempo, ele faleceu. Foi muito difícil, Ariel, foi muito difícil eu entrar na sala de aula. Eu entrei por respeito aos estudantes, eles comemoraram o meu aniversário, eu falei para eles o que tinha acontecido, e foi muito legal. O feedback foi muito bom mesmo, eu me senti muito à vontade depois, sabe? Mas não foi fácil, foi muito difícil entrar naquele dia na sala de aula. Então essa questão é um desafio, né? Principalmente do professor, de ele fazer o que ele precisa fazer, que é ensinar de uma maneira didática. Só que usando uma plataforma, né, que já existia, né? O sistema EAD já existia antes da pandemia, mas ela era fechada com um grupo, né? Pessoas que não têm como se locomover, de transporte, usar o EAD. Com a pandemia, o ensino à distância se tornou predominante. E eu posso até dizer que é absoluto, né? Por conta das condições. E pelo que eu vi, pelo que eu vejo, para pessoas que eu conheço, tanto professores quanto os alunos tiveram dificuldades, alguns, né, não todos, mas tiveram essa dificuldade, né, porque, querendo ou não, é uma diferença entre você ter uma aula presencial, onde você pode interagir, onde você pode olhar no olho do professor, do aluno, conversar, debater, né, porque um debate
assim, frente a frente, é totalmente diferente do debate virtual. O debate virtual, assim, ele perde um pouco a essência, né, professor? E no ensino é a mesma coisa. Professor, já estamos perto para encerrar nossa live. Aí um seguidor que mandou uma pergunta, e aí eu vou ler aqui, então já pode responder, tá bom? Vou botar aqui, ó. Ó, existe um parâmetro de idade mais afetada mentalmente durante esse isolamento? É a pergunta aí da nossa seguidora. Pelos dados que a gente tem, né, certamente todo mundo foi afetado, né? Então não há necessariamente aí uma exceção, né? Todo mundo acaba sendo afetado. Entretanto, dialogando com os dados que nós temos em mãos, dialogando inclusive com os dados anteriores que nós tínhamos antes da pandemia, a juventude acaba passando por esse processo de uma forma mais complexa, né? Porque é aquilo, sabe? Cadê? Não dá, o nome não dá para saber bem, né? Assim. No meu caso, por exemplo, fases adultas, você já tem um certo direcionamento, já conseguiu determinados espaços, já passou por determinadas experiências, muitas modificações, as crises. Uma fase como a fase da juventude é uma fase muito incerta, né? Você está num processo de formação, né? Você não sabe, mesmo que entre numa faculdade, mesmo que consiga um trabalho, ainda mais num ambiente que nós estamos vivendo agora, que até um autor chamado Bauman chama de ambiente, a sociedade líquida, é muito flexível, né? O ambiente do trabalho mudou, o ambiente das universidades mudou, né? O ambiente, enfim, da família mudou. Então está tudo muito flexível nesse processo. Nós não sabemos necessariamente onde isso vai dar, né? Nós podemos olhar do ponto de vista otimista, né? Mas a questão é que é um grupo que geralmente já está no processo de transformação e de mudança, e aí vem um processo desse quebra aquilo que você já tem um certo direcionamento, é péssimo, né? Então os dados que têm sido apresentados certamente dialogam com a situação da juventude aí num aspecto muito negativo, né? Mas a gente tem que contribuir da melhor forma. Essa questão da juventude, ela passa também por aquela pressão, né? A pessoa está saindo do ensino médio, algumas famílias, elas querendo ou não, elas pressionam, né, esses jovens conseguir uma vaga na universidade, conseguir um emprego. E no momento que a gente vive, onde, como eu citei, né, os dados da OMS, onde o medo e a incerteza são elementos fundamentais para o aumento dos de ansiedade e, consequentemente, a depressão, é muito, um cenário, assim, de analisar, ele é ruim para a juventude. Muitas pessoas ficam perguntando, tá, quando que essa pandemia vai durar? Né? Será que para eu orgulhar minha família, preciso ir atrás de emprego, preciso passar numa universidade? Mas como é que eu vou fazer isso, né? O Enem foi um grande exemplo disso, né? Muitas pessoas não fizeram o Enem por conta de alguns estados não terem condições de ter aplicação de prova. Então, querendo ou não, linka, né, professor? Um ou outro. Sim, o que a gente percebia antes disso? O Enem, o PSC, o CIS, enfim, a prova da FUVEST, né? São momentos importantíssimos, porque você vai poder ascender, ter uma possibilidade de ascender socialmente, ou você pode permanecer na mesma condição social que você estava vivendo, melhorar a partir de um espaço do trabalho. No ambiente que a gente está vivendo, socialmente falando, pensando a nível de mudança do mundo do trabalho, você precisa ter uma qualificação. Tudo bem que a qualificação hoje está tendo alguns problemas aí, né? Com a mudança das tecnologias, né? Uma indústria 4.0, isso modificou bastante, mas assim, isso só demonstra que você tem que estar mais especializado ainda e disputar com mais pessoas ainda. Então, quando você se depara com esse ambiente, um ambiente de grande mudança, de grande tensão, né? Quando vocês devem saber muito bem, passar o primeiro, segundo, terceiros anos, por exemplo, tem a prova do PSC, já começa uma disputa ali, uma disputa com os teus próprios colegas, né? E aí vem a prova do Enem. A prova do Enem é um filtro que é um rito, né?
novamente falando de um rito que você vai ter que enfrentar. E esse rito pode ser o único que você vai fazer durante algum período, né? Então é realmente um momento muito tenso. Eu gostaria só de ressaltar, a colega falou da idade, é importante nós ressaltarmos a situação de alguns grupos que foram extremamente massacrados pela pandemia. Mulheres no ambiente, né, a questão da violência doméstica aumentou bastante, a questão das crianças no ambiente doméstico, né? Então, assim, essa questão só trouxe mais à tona um processo do que estava acontecendo e aumentou mais ainda, né, em relação à questão desses grupos sociais. E aí é o ponto que eu gostaria de tocar novamente, Ariel, que é assim, você falou da questão da sala de aula, né, e da relação com o ensino remoto. Quando eu fui ministrei aula para determinados municípios do interior do Amazonas, aí o abismo foi maior. O Meet não tem como usar necessariamente. Alguns pequenos grupos têm acesso a assistir o Meet, né, a ter acesso ao Google Classroom, né. O que funciona em outros municípios com mais eficácia? O WhatsApp. E isso deu um trabalho extra, porque no WhatsApp você fazer o trabalho, enviar para o WhatsApp do Ariel, o Ariel me mandar todo o trabalho fotografado. E aí eu voltei aquele outro processo anterior, né, em que eu recebi aquele documento manuscrito e às vezes eu tentava descrever ou eu tentava entender o que estava escrito naquele documento, né, a depender, ainda mais numa geração em que a gente não faz mais isso. A gente faz muito isso, né? Então vem o digital. Eu acostumei a ler isso aqui. Um dia desse eu vou tentar assinar um documento, Ariel, quase que meu dedo cai. Eu falei, cara, eu tô tanto tempo digitando que eu não consigo assinar do jeito que está na minha identidade. Sabe? Eu me tornei um cara digital. Todos nós, né, querendo ou não, todos nós nós nos tornamos. Professor, queria aqui agradecer a sua participação. Foi uma participação muito necessária para falar sobre esse tema que é importante, né? Ainda mais o senhor que trabalha com o público e sofre bastante com isso. É claro que depressão e ansiedade pode acontecer com idosos, com pessoas adultas, mas querendo ou não, a juventude, né, por essa questão do futuro, né, essa questão da etapa de se consolidar na sociedade, acaba sofrendo bastante. Então, professor, se o senhor quiser fazer as suas considerações finais, pode ficar à vontade. Olha, eu só quero agradecer aí a possibilidade de nós estarmos aqui discutindo o assunto dessa complexidade. Certamente muitas coisas que eu coloquei muito mais para gerar uma reflexão também em relação a esse ponto. Nós estamos vivendo um momento histórico extremamente diferente e tentando prever, para tentar, né, prever para poder agir de uma melhor forma possível. Essa previsão vai depender de muito estudo, e aí a questão da ciência e tecnologia, e vai depender de uma série de fatores sociológicos, históricos, né? E certamente o impacto da pandemia ela vai pegar vários grupos e várias regiões das mais variadas formas, como eu acabei de citar agora, a questão da capital Manaus, que é o capital estado, e os demais municípios, por exemplo, do estado do Amazonas. Mas só agradecer mesmo, Ariel, pelo convite, me colocar à disposição para qualquer debate que você queira fazer, qualquer situação, e agradecer a contribuição dos colegas em relação às perguntas. Não dá para ler todos, eu não estou conseguindo ler, né, mas se mandarem depois para o meu PVT aí no Insta, eu dialogo, mando, né, vamos dialogando aí, tem muitas coisas legais. Obrigado, viu? Eu que agradeço pelo senhor poder dedicar o seu tempo. Se você quiser mandar uma pergunta, você pode mandar. O Instagram do professor Helder está aí. Você pode mandar sua pergunta. O professor Helder, acredito que irá responder. Ainda mais se for em relação a esses assuntos, tá bom? Lembrando que essa live vai ficar salva para você assistir depois aqui no Instagram do Portal O Poder. Você pode postar nos seus stories e marcar a gente que a gente vai repostar. Nós voltaremos na terça-feira para falar sobre desemprego e empreendedorismo no Brasil em tempos de pandemia. Então é isso, professor. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você que assistiu essa live até o final. Meu nome é Ariel Fontinelli e estamos agora encerrando oficialmente essa entrevista. Até mais.